Abre aspas. O palhaço sempre foi a caricatura de uma sociedade consolidada, ordenada, pacífica. Mas hoje tudo é temporário, desordenado, grotesco. Quem ainda consegue rir dos palhaços? Hippies, políticos, o homem na rua, o mundo inteiro interpreta um palhaço agora. O que então nós deveríamos fazer hoje com o camarada de nariz vermelho no centro do picadeiro? Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um Cinematório Café. Esta é a nossa edição de número 41 e nós abrimos o programa com uma frase de Federico Fellini a respeito de seus amados palhaços, né? Afinal de contas, o circo sempre esteve presente na obra de Federico Fellini, até que na década de 70, né, ele vem de fato a realizar o filme Os Palhaços, né? Uma de suas obras mais elogiadas e mais importantes, né, para essa filmografia que é tão amada, né, por tantos cinéfilos. Só que nós não vamos falar de Fellini neste podcast, mas vamos falar de palhaços, né, Raquel? Isso mesmo, 2 palhaços. 2 palhaços que estão em cartaz nos cinemas. Um entrou um pouquinho mais cedo este mês, é um palhaço brasileiro, inclusive, que é o Bingo. Bingo, o Rei das Manhãs, filme dirigido pelo Daniel Rezende. Ele que foi indicado ao Oscar como montador, né, por Cidade de Deus, e tem vários outros trabalhos nessa função, e estreia como diretor de um longa-metragem com esse filme que é protagonizado pelo Vladimir Brista. É uma história baseada na vida do Arlindo Barreto, que na vida real interpretou o palhaço Bozo aqui no Brasil, mas por questões de direitos autorais usaram então o nome Bingo, né, para o filme. Aí, pra quem vê Twin Peaks, Bingo é tupa de Bozo. E o outro palhaço que está em cartaz nos cinemas e entrou em cartaz na semana passada é It, a Coisa, nova adaptação de uma das obras mais populares do Stephen King, né, escritor norte-americano, mais conhecido aí pelas obras de suspense, e este filme que é dirigido pelo Andrés Muschietti, que é um cineasta argentino e que tinha feito antes o Mama, né, aquele filme de terror também, com a Jessica Chastain. E agora ele faz esse segundo longa-metragem que está fazendo muito sucesso de bilheteria, é a primeira parte, né, serão 2 filmes. Então, o livro do Stephen King, que é um calhamaço, né, tem mais de 1000 páginas, ele já havia sido levado às telas antes, em 1990, como uma minissérie, também dividida em 2 partes, né? O pessoal deve se lembrar muito aí dos anos 90, né? Aquela fita cassete dupla que tinha ali nas locadoras, e com o Tim Curry interpretando o It, né, que é o monstro do filme. E agora, nessa nova versão, quem interpreta a Coisa é o Bill Skarsgård. E então a gente vai comentar esses 2 filmes hoje, tá? Já alertando ao pessoal que teremos spoilers. Então é bom você ter assistido aos filmes antes, para que nós não estraguemos a experiência para vocês, tá bom? Então já fica o aviso. Antes da gente começar o debate, recadinhos do coração, né, Raquel? Vamos fazer um convite para o pessoal se juntar a nós no Telegram? Bora, gente! A gente tem um grupo muito legal, que é o Cinematório Café. Vocês estão convidados para participar. Discussões de cinema e assuntos correlatos. All the time. Então, assim, muito legal, assim, as pessoas realmente elas interagem bastante, discutem bastante sobre os filmes vistos, tem muita sugestão. Então é bem legal, venha participar. Isso, e lá também tem spoilers, né? É verdade. As discussões com spoilers, elas têm um bot, né? Que é uma ferramenta que o Telegram tem, que possibilita você tampar, né? Coloca uma tarja preta em cima da mensagem, então ninguém
corre o risco de ver um spoiler sem querer, né? Só se clicar em cima da mensagem. Então, temos essa opção lá também, é bem legal. Os debates tarja preta. Isso. Fazem muito sucesso. E o outro convite que temos para fazer é para as pessoas conhecerem o nosso projeto de financiamento coletivo, né, Raquel? Isso aí, estamos no Padrim. E já temos padrinhos e madrinhas que estão nos ajudando. E se você gosta do nosso trabalho e quer ver a gente sempre melhorando, né? Então, convido para que seja nossa madrinha ou nosso padrinho através da página do Padrim, que é www.padrim.com.br/cinematório. Sendo, né, nosso apoiador, você vai ter muito mais conteúdo exclusivo. A gente tem newsletter, a gente tem o Cineclube Cinematório, com debates interessantíssimos de filmes. A gente tem a live que você pode participar enquanto a gente grava os vídeos para colocar no nosso canal do YouTube, que também é um canal que eu convido todos a conhecerem e, claro, a nos seguir, assim como nas redes sociais também. A gente está sempre produzindo conteúdo em todos os lugares que a gente está. Maravilha! Então, puxe uma cadeira, sente-se conosco, vamos tomar esse cafezinho quentinho e falar sobre It e Bingo. E anos 80, né? Raquel, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre It, a Coisa? Simbora. It, a Coisa, né? No original, apenas It. É baseado aí no livro do Stephen King e, como a gente disse no início do programa, já teve uma adaptação para a televisão, na verdade, né? Que foi uma minissérie lançada em 1990 e agora essa nova versão que serão 2 filmes, aparentemente, né? Não sei aí se haverá um desdobramento para um terceiro, acredito que não. A coisa vai se encerrar no segundo mesmo. O primeiro é dirigido pelo Andrés Muschietti, que é o diretor argentino, que fez antes o Mama, e a gente tem esse longa que é situado no ano de 1988, né? Na sua cena inicial, outubro de 1988. E ali a gente já tem aquela cena que é aterrorizante, né, do garotinho, o George, que é irmão do Billy, que tá ali gripado, né? É o menino que é gaguinho, tá doente, né, tadinho. E aí ele faz o barquinho pro irmão ir brincar na chuva, né? Uma ideia que, assim, coisa de travessura mesmo de menino, né? Vamos combinar. E aí ele conhece o palhaço assassino, né? Ali no bueiro, quando o barquinho cai. Já de cara a gente também já conhece, né? It. Quem interpreta o It dessa vez é o Bill Skarsgård, com uma maquiagem bem mais carregada, né, do que na versão de 1990, quando o Tim Curry viveu esse personagem, que passou a habitar em o imaginário dos cinéfilos, né, durante as décadas seguintes. E, cara, olha, primeira coisa que a gente já pode debater aqui a respeito dessa figura, desse palhaço. Tenho que admitir que o It do Tim Curry me parece mais assustador do que essa versão nova. Porque aqui a gente tem uma estilização maior, eu acredito, né? Na maquiagem, né? A própria forma como o sorriso, né? O batom aqui vermelho sobe aqui para o olho, enquanto que no do Tim Curry era simplesmente uma boca vermelha, grandona mesmo. E a roupa também era de um palhaço, né? Mais colorida e tudo. Enquanto essa nova versão é aquele palhaço mais antigo, né? Tipo um bufão, assim, né? Com aquelas roupas grandona e tal. Tipo o bobo da corte. Uma coisa assim. Então, eu não sei, isso de certa forma me incomodou, sabe? O novo design do It. O outro, ele me parecia mais perverso, justamente por ser um palhaço normal de circo, só que com aquela fala assim esquisita, né, demoníaca, aquele olhar, né, aterrorizante.
Enquanto que esse, assim, de cara, ele já é assustador já pelo é um próprio... demônio, né? De cara, ele já é assustador pela própria estética. Então, assim, você já espera dele que ele não seja um palhaço comum, né? O outro, eu não vi o filme de que ano? É de 1990, né? Dos anos 90, minissérie. A minissérie eu não vi. Mas eu vi imagens e realmente, assim, o figurino, a maquiagem, ela é bem mais próxima de um palhaço da vida real, né? Lembra mais o palhaço que a gente conhece, assim, em circo e tal. E o palhaço desse filme de agora, de 2017, ele realmente traz uma característica mais sombria, uma coisa... Até o olho dele não é um olho comum, assim. É um olho que tem um lado, brilho. E um olho pro outro, né? E que aparece com um brilho. Essa é a primeira vez que ele aparece no escuro, né? Já aparece, assim, como se fosse um gato, sabe? No escuro. Então, assim, já traz essa carga de ser sombrio em como se veste, e na maquiagem. Que é muito bem feita. Sim, não, é bem feita. Né? Que eu achei, assim, bem... sabe, a figura aterroriza, assim, né? Porque já é estranha, né? Então é muito bem feita. A maquiagem é muito legal, assim. Só que tem essa diferença mesmo. Então você já espera que ele não é que normal. Assim, que no original, né? No original que eu digo, assim, a primeira versão, ele aparece dentro do bueiro, né? Assim como nesse, a primeira aparição dele. Então é lógico que você já vai ficar com medo de ver um palhaço dentro do bueiro. Você não vai achar aquilo que é uma coisa normal, mesmo uma criança, né? Mas, e eu também não tô querendo dizer que o palhaço do Tim Curry é um palhaço bonitinho, né? Igual o Bozo, e que de repente ele vira um monstro. Ele tem uma fisionomia já assustadora, assim. Mas ele não parece ser esse monstro que logo de cara o novo já dá a entender, né? Então eu já tenho um certo problema com esse filme por isso. A outra coisa, ainda falando sobre o palhaço, a gente não vai aqui comentar cena por cena, tá, gente? A gente vai dando aqui nossas opiniões sobre aspectos gerais sobre o filme. Outra coisa que me incomoda no novo It é como que ele vai atacar e ele faz um movimento assim acelerado, né, mexendo a cabeça assim. Aquilo me parece muito fake. Eu acho um efeito feio, sabe? Eu assim, já vou colocar as cartas na mesa. Vamos colocar, não vamos perder tempo, não. O negócio é o seguinte, eu não comprei muito a ideia do filme como um todo, sabe? Primeiro que eu tava achando que seria mesmo um terror. Se terror psicológico, se terror estético, enfim. Eu achei que era um filme de terror. E não me assustou em momento algum, sabe? Mesmo ele usando jump scares, né? Que são isso aqueles momentos de dar um susto, né? Exatamente. Fazer a pessoa pular da cadeira. Isso pra mim é o pior, porque isso é o clichê de terror, né? Usar a trilha sonora pra te fazer ter medo, usar aquele esse barulho de porta, barulho de... uma faca, assim, um barulho agudo, né? Esses sustos, assim, eu, sinceramente, eu não consigo me assustar com essas coisas, assim, sabe? Porque eu já espero. A biblioteca sonora de efeitos, né, de filmes de terror é toda utilizada nesse filme. Exatamente. Então, pra mim, a parte que seria mais assustadora tá, na verdade, na violência das pessoas comuns, entre aspas, né? Tá na violência dessas pessoas que já são cruéis por natureza, sabe? Então, pra mim, é a parte que, assim, assusta e que me deixa tensa, mas não é um terror, é essa tensão pela violência, assim. Aí a gente tá falando do pai da menina, né? Do pai, do bully, do menino que faz o bullying. Henry, né? Que é o valentão lá da escola. Sim. O que mais? Tem a mãe do garotinho, né? A mãe que é hipocondríaco, né? Que fica colocando na cabeça dele que ele tem asma, que ele tem um monte de coisa. Então, assim, e até mesmo o cara que aparece, assim, de uma cena, que é o farmacêutico. É verdade. Sabe? Então, assim, são essas pessoas comuns e como elas agem é que, no caso, me deixa tensa, assim, mas não pelo terror em si que eu achei que o filme traria. Porque eu não li o livro,
Eu também não conhecia a história. Deixar claro que a gente não leu o livro. Mas assim, quando fala de Stephen King, você já liga esse suspense a esse terror, que ele sabe fazer muito bem, né? E aí eu tava esperando isso. Então talvez eu tenha esperado errado. Também não sei assim como que o filme foi vendido, porque eu não vi trailer. Eu também não. Não vi trailer. Mas só de ter esse palhaço estilizado, esse palhaço demoníaco, já se espera que seja um terror assim, né? Aí, duas coisas. A primeira é como que o filme foi vendido, né, a respeito de como que esse palhaço é apresentado. Me parece que o motivo, são dois motivos para mim, tá? Isso é minha opinião, de o estúdio ter topado fazer essa adaptação agora. Primeiro, por causa do tempo, né? A primeira adaptação de 1990, essa agora de 2017, então passaram-se exatamente 27 anos, como diz no livro, né? Que a maldição se repete a cada 27 anos. Então pode ter sido assim, vamos aproveitar, né, um momento. E o outro, que me parece ainda mais lógico, é simplesmente aproveitar a onda, porque nós temos Invocação do Mal, que gerou Annabelle, né? E aí o Invocação do Mal 2 vai brincar de novo com essa coisa ali da memorabilia maligna, né? Que tem aquele homem esquisito lá, um brinquedo, né? Que vira também um motivo de terror para as crianças. Então tem a Annabelle, tem aquele outro filme que é derivado, né? Apesar de não ser da mesma franquia, o Boneco do Mal, mas que saiu disso também. Vamos lembrar dos Jogos Mortais, que já tinha aquele ventríloco lá, né? Aquele bicho lá que o Jigsaw usava. Então, assim, é um momento de você usar essas figuras, né? Esses objetos, esses bonecos antigos, como causadores de medo. Aí o palhaço vai ser justamente isso, né? Ele me parece uma variação do que é a Annabelle. Poderia ser isso. E mais. Um palhaço assassino que tem essa roupa antiga, né? De bobo da corte. Pô, me lembra muito, né? Essa questão da Annabelle. E é do mesmo estúdio, né? Inclusive. E tem outra onda também, que é a onda nostálgica dos anos 80. Exatamente. Do qual muitos filmes estão embarcando. E esse se inclui, porque é a história que a gente já viu antes, de meninos que se reúnem, né, amigos, tem até a bicicleta, tem toda essa nostalgia, assim. Tem o garoto do Stranger Things. Exatamente, tem o menino de Stranger Things. Stranger Things já tem muita referência em obras dos anos 80, em obras do Stephen King. Então, assim, tá tudo muito relacionado, né? Então, tem essa questão. Eu acho que há, sim, ali uma intenção, né, por trás do estúdio de aproveitar esse momento, né? Então, agora é a hora da gente fazer uma nova versão do It. Porque a primeira, a minissérie, ela é boa, mas ela é bem diferente dessa versão, porque aqui a gente tem só essa parte das crianças, né, como uma coisa linear. Enquanto que a minissérie ela é mais fiel ao livro na sua estrutura, né, de flashbacks. Então ela começa com os adultos e eles vão lembrando da infância e a gente fica descobrindo através desses flashbacks o que aconteceu lá com eles nos anos 60. Tem essa diferença também, que o livro, assim como a minissérie, as décadas são diferentes, anos 60 e depois anos 90. Aqui a gente começa nos anos 80. Por que será? Por que será, né? E o próximo, a continuação, deve mostrar os adultos, né? Aí vai ser o desfecho. Aí vai se passar nos dias atuais, né? 27 anos depois. Então, tem todas essas questões marketológicas que o estúdio aproveita. A outra coisa que eu ia comentar é porque a gente viu um vídeo, né, recentemente, falando sobre o livro, inclusive está aí na lista dos hiperlinks aí na página do podcast, é do canal Pipoca e Nanquim, em que eles debatem o livro, né, e aí ali tem algumas explicações de como que acontece essa estrutura, né, a gente viu até mesmo para a gente poder
saber como que é, né? Pelo menos alguém que conhece a obra nos dizendo, né, como que é o livro, né? Pra gente poder fazer a comparação com o que a gente viu. Então eles falam sobre isso, que tem essa questão da estrutura de flashbacks e tem também essas diferenças das décadas, né? E também tem a diferença de como que esse monstro, né, o It, é apresentado. Ele não é simplesmente um palhaço, né? Ele assume essa forma, mas como ele se manifesta para as crianças é baseado nos medos delas, né? Então ele se transforma em coisas diferentes, algo que na minissérie a gente encontra com mais de uma forma mais explícita do que é no filme. No filme, assim, alguns momentos, né, igual aquela figura que está no quadro lá, que tem um olho torto, né, que ganha vida, tem um zumbi também, que acho que na verdade é um leproso, né? É, um leproso. Então tem essas coisas, mas em nenhum momento a gente vê ele se transformar, por exemplo, no lobisomem, né, que na época ali dos anos 60 era o que dava medo na criança lá, em um dos garotos, né? Então ele vê um lobisomem. E aí a gente ficou se perguntando, né, Raquel, por que eles não aproveitaram então esse imaginário dos anos 80, né? Tem inclusive um pôster do Gremlins lá no quarto do menino, tá passando a hora do pesadelo no cinema. Então, poxa, assim, e o Fred Krueger, se eu não me engano, inclusive é da Warner Bros. Eles podiam ter, inclusive, utilizado, né? Não teria problema nenhum. Do direito autoral, de repente fazer uma ponta ali do Fred Krueger, sabe? Uhum. Eu acho que seria bacana, podia ser. Aí vão falar, fanservice. Mas eu acho que seria legal, cara. Não volte nessa discussão. Mas realmente, eu acho seria assim, orgânico, essa ideia de utilizar do imaginário da criança, do que dá medo pra ela de fato, e ele se transformar nessas coisas, é muito rico, sabe? Não, e realmente nesse filme de agora, de 2017, são algumas coisas assim que eles colocam como o imaginário da criança, porque a maior parte do tempo ele tá como palhaço mesmo, né? E outra coisa também, eu acho que não ficou muito claro a influência dessa entidade, né? A influência do It na cidade, nas pessoas da cidade, sabe? Porque nesse vídeo que a gente viu do Pipoca e Nanquim, eles explicam que o It, ele atua nas pessoas, né? Tem, claro, as pessoas que já são naturalmente malvadas, digamos assim, mas tem pessoas em que ele atua para que as pessoas façam essas maldades, essas crueldades, assim. E nesse filme de 2017, eu não consegui perceber a atuação dele em nenhuma outra pessoa, a não ser nas crianças que ele assusta. Eu também. Eu não consegui perceber esse mal que ronda a cidade através dele, sabe? Era como se ele tivesse ali só com as crianças mesmo. O foco dele é as crianças, assim. Aquele grupo de crianças, né? Inclusive. Então eu fiquei um pouco confusa, assim, se eu aqui não tinha entendido, mas eu acho que no filme realmente não tá claro isso. Pra mim também não me pareceu que era o mal que tomava conta da cidade, né, e influenciava todo mundo, né, porque Derry é uma cidade fictícia, né, criada pelo Stephen King, né, e muitas das histórias dele se passam ali. Então ele utilizaria isso como metáfora, né, para as coisas que ele via no mundo, né, a visão de mundo dele. E no filme realmente não me parece isso, parece que o palhaço que é esse bicho-papão, né, é um monstro a ser combatido. E não essa entidade maligna que estaria por trás. Exatamente. E assim, na boa, eu não senti na minissérie esse peso. Tem isso, inclusive. Pois eu não senti esse peso, sabe, de medo, até o psicológico mesmo, assim. Eu não sei, eu não tive essa adesão nesse sentido, assim. Eu também não. Eu fiquei bem, eu achei bem clichê, sabe? Muitas cenas eu achei muito clichê. Eu achei que não tem muita identidade, sabe? Eu achei que é bem, assim, seguindo uma cartilha do terror adolescente. Mais ou menos assim, sabe? Eu acho que eu não senti uma assinatura, sabe? Uma coisa que
que me chamasse atenção, assim. E eu tava o tempo todo muito tranquila, sabe? Não deu medo, assim, realmente, né? Um filme como O Orfanato, por exemplo, me dá muito mais tensão, assim. Também. Tem vários outros, né? O próprio Mama. Eu me lembro sim. de ter ficado mais tenso, assim, com aquelas crianças, assim. Que estavam vivendo naquela cabana, né? É verdade. Agora, parece que muita gente tem gostado do filme, né? Então acho que a gente tá meio que aqui fazendo papel do contra, né? Mas muita gente tem gostado, e uma das coisas que as pessoas têm elogiado, mais do que os sustos, né, que possam ter levado, é o desenvolvimento dos personagens, né? Daquele grupo de crianças, né? O tempo que gasta para cada um e tudo. Isso você achou que foi bem feito, assim, a criação desse grupo, né? O Clube dos Perdedores, ou Clube dos Otários, né? Acho que é como é traduzido. Clube dos na legenda Otários. do filme, né? Mas você achou que a criação desse grupo de crianças, o desenvolvimento deles foi bacana? Olha, eu gostei, assim, tirando a menina, porque eu acho que ela é novamente o clichê da Smurfette, digamos assim. Essa personagem que é a única garota, sabe, que tá ali nesse grupo. É a Beverly. A Beverly. É interpretada pela Sofia Lillis. Muito bem interpretada. Eu acho assim que o que eu gosto nela é exatamente a interpretação da atriz. Mas a personagem em si, eu vejo vários problemas, assim. Vários problemas. Além dela ser essa única menina, né? E assim, isso é ser fiel à história, porque na história ela realmente era a única menina, mas eu acho que a gente tá, né, a gente pode passar disso, sabe? A gente pode adaptar uma história trazendo ela pro contemporâneo, assim. Que demais seria se ela tivesse a interação com outras meninas, sabe? Com uma outra que fosse, enfim. E a interação que ela tem com uma outra menina é uma péssima interação, porque as outras meninas estão fazendo bullying com ela, né? É verdade. Eu posso ir além? Enfim. Mas porque tem outros pontos também. Você vai falar dessa parte? Só esse aspecto. Me incomoda ter tantas crianças. Isso assim, na história original. Porque eu acho que não dá o tempo igual para todas. Isso é um problema, não vou falar do livro que eu não li, mas é um problema que tem na minissérie e tem também no filme. Tem pelo menos 2 personagens do grupo que a gente não tem muito acesso aos problemas deles, né? Ao background, assim, da história. Então, por que não transformar um garoto em uma menina? Exatamente, é sobre isso que eu falo. Não há problema em você fazer essa adaptação e, né, transformar isso, assim. Eu acho que seria demais. Até porque o Stephen King ele não teve envolvimento nenhum com o projeto, né, com a adaptação nova, né? Ele só escreveu o livro e ele vendeu os direitos e pronto. Ele não teve envolvimento nenhum, tipo, tem que ser assim. Ele não estava ali no set, não participou do roteiro, nem nada, entendeu? Porra, a não ser que seja contratual, né? Não pode modificar coisas desse tipo, né? Mas eu acho que seria interessante, sabe? Mexer um pouco. Já que mudou a data, né? Já que eles se permitiram essa liberdade de mudar as datas, né, em que acontecem os eventos, então por que não? Pois é. E tem também a questão de que ela acaba se tornando uma donzela a ser resgatada, porque ela é a única entre eles que é capturada, né, sozinha, e aí bem na hora que eles estão separados, né, e aí eles resolvem se unir para poder resgatá-la, né. Então, assim, ela acaba se transformando numa menina que precisa ser resgatada pelos outros meninos do grupo. Isso também, pra mim, eu acho que ela tem pouca força, sabe? De ação no grupo, assim. Você entende? E eu acho que o máximo disso é exatamente nesse momento. Quando quando o It, né, pega ela, e ela passa boa parte do tempo ali, quando eles estão no esgoto, na batalha, tudo, ela passa boa parte do tempo ali flutuando, né? Até que eles conseguem resgatá-la, e aí, como que se acorda a menina,
com um beijo. Pelo amor de Deus. O beijo do amor verdadeiro. Isso, pra mim, assim, eu engoli seco quando eu vi isso, sabe? Cara, a gente tá em 2017, eles ainda usam esse artifício de beijo do amor verdadeiro pra trazer uma menina à vida. Chega, já deu, sabe? Não precisa mais disso, assim. Mas ela, depois, ela vai ter atitude, né? Sim, mas você entende que ela podia ter praticamente atitude. É ela que mata o palhaço, não? Não. Não é ela que pega aquele ferro e crava na cabeça dele? Mas é, tipo, um único momento, ela não tava lá participando com ele, sabe? Tipo, ativamente, assim, é isso que eu digo, assim. E lá na casa, quem foi que jogou o negócio na cabeça dele? Na casa também, né? Antes dessa cena do esgoto, eles tinham conseguido atravessar um negócio na cabeça dele, mas acho que não foi ela, ou foi? Não, acho que aí ela já tava lá, flutuando. Né? Mas enfim, eu entendo o que você tá dizendo. Eu lembro dessa parte que eles estão na casa, porque o menino que tá sofrendo mais é o menino que tem problema de asma, que acha que tem problema de asma e tudo mais. Aí eles se juntam pra poder pegar ele lá. Eu me esqueci quem é que dá o golpe final. Mas assim, eu quero dizer, resumidamente, é que eu acho que não teria essa necessidade de ela ser a menina, claro, que é raptada por ele. Poderia ter escolhido um dos meninos mesmo, sabe? Mas não, como ela é a menina, ela é a única menina, ela é a diferente. Essa diferenciação no grupo é que me incomoda. Porque é como se ela não fosse... ela não é um elemento comum entre eles. Ela é diferenciada. E é essa diferenciação que me incomoda. Até mesmo como ela chega no grupo, assim. Ela não chega no grupo como amiga. Ela chega no grupo como um objeto de desejo deles. Você concorda comigo? É verdade. Sabe? Os olhares deles, como que eles ficam, assim. Claro, eles são adolescentes e tudo. Mas, assim... Tanta hora que eles vão no rio lá, né? Que ela tá tomando sol pra secar e eles ficam olhando pra ela. E todos ficam naquele olhar, tipo... Aquela coisa de, nossa... Sabe, ela é a diferente, assim, é isso que me incomoda, a diferenciação. Eu gostaria de ver ela mais como parte do grupo, não tendo essa diferenciação por ser a menina e por ter esse olhar de, sabe, esse olhar de desejo, assim, sabe, tão na minissérie é mais orgânico pra mim a forma como ela se junta ao grupo, porque já que é o grupo dos perdedores, né, que estão sofrendo bullying e tal... Na minissérie, e aí eu não sei se qual versão é mais fiel ao livro, né? Mas na minissérie ela tem um histórico assim de apanhar do pai, o pai ser uma figura autoritária, e ela foge e se junta a eles como, tipo, é um lugar de amizade, são as pessoas que vão me acolher, porque eu não tenho isso em casa, eu não tenho afeto em casa, mas eu tenho afeto com vocês. E ela é uma menininha mais do tamanho deles, entendeu? Ela é, tipo... Não é tomboy, mas ela é mais, assim, como eles mesmos, entendeu? Não tem essa diferenciação dela ser sexualizada, sabe? Já no filme tem isso. Ela já é uma menina que está desenvolvendo, né, o corpo. E tem essa questão diferente também do pai, né? Que rola ali uma sugestão que é quase que não é sugestão, né? Tá bem na cara tá que rola, só não mostra, né? Mas que há um histórico de abuso do pai. Abuso sexual. Eu lembro de ter visto, assim, de comentarem que no livro ela também sofre abuso, mas é um abuso físico, né? Um abuso físico que não explicita que tem a ver com o sexual. Que ela sofre violência. Mas assim, é de autoritarismo do pai, então, né? E aqui nesse mais filme... com tem na minissérie. Então. E aqui no filme é explícito, porque pra mim, assim, deixa no diálogo, na forma como o homem, né, o pai dela, olha pra ela, isso já te identifica, assim, olha, ele realmente abusa sexualmente dela. Isso também me incomodou, porque é aquela coisa de, tipo, ter que associar, né, a personalidade dela a um abuso sexual, sabe? Isso também é algo muito recorrente. Pra você se importar com ela. Isso é muito recorrente, assim, em filmes. E a gente, mulher, e estudando representação das mulheres na cultura e tal, a gente vê como que isso, sabe,
é muito, mas muito recorrente mesmo. E a gente pensa, por quê, sabe? Por que não construir algo diferente disso? Porque sempre tem que associar a um abuso sexual. Sendo que no próprio material, pelo que eu entendi de quem leu o livro, isso não se sugere, sabe? Então, assim, isso também é uma crítica que eu faço. No caso, a personagem dela, pra mim, não é legal, assim, eu não gosto tanto muito. que me soa muito estranho aquela hora que ela vai lá no farmacêutico, isso insinua pra ele. Isso, pois é, a sexualidade dela tá a todo momento sendo utilizada de alguma forma e, sabe, isso aí é a sexualidade sendo usada como moeda de troca, né? Porque não é estranho, a menina que sofre abuso sexual. Pois é. Ela vai e se faz, né, faz uso da sexualidade pra poder ajudar os meninos lá, tipo, meio que seduzir o farmacêutico. Seduz. É uma coisa assim. Que é o que eu falei no início, que deixa a gente tenso, porque você vê que o cara tem, assim, né, interesse na menina e na criança. Então, assim, as consequências psicológicas desse abuso sexual que ela sofre, você não percebe. Sabe? Você vê que ela tem, né, ela tem os seus medos, mas, assim, essas consequências mais diretas, assim, né, enfim, eu acho que foi pouco explorado, assim. Pra mim, não devia ter sido um motivo. Eu acho que, assim, o abuso de violência sexual, como tá no livro, assim, e como você falou, né, que tá no filme dos anos 90, na série, eu acho que, pra mim, seria melhor. Entendi. Mas já que resolveram colocar, então desenvolvesse isso no modo como ela age, sabe? E pra mim não tá muito claro, assim, sendo que isso é muito problemático dela ficar utilizando a sexualidade dela. Assim. É verdade. Mas, então assim, pra mim é como se o foco não é na personalidade dela também, sabe? É mais nessa sexualidade, assim. Então eu não gosto muito da personagem. Apesar de que eu acho que a atriz faz um bom trabalho. Assim. Tem inclusive ali uma hora que um dos meninos vira pra ela e fala: você se parece a Molly Ringwald, né, que é a atriz dos anos 80 que a gente mais lembra, né, que é a ruivinha, né, de cabelo curto e tudo. Mas, gente, nem precisava, né, verbalizar isso. Então também me pareceu assim, uma coisa explícita, expositiva, desnecessária. Mas tem a cena dela cortando o cabelo também, que é um clichê, né? É um clichê, e assim, eu tava até comentando com o Renato que se você vê em filme, em novela, qualquer coisa, que o cabelo tá esquisito, que parece que tem dois, e tem um curto e algo assim um pouco mais longo, assim, pode saber que ele vai ser cortado. Isso é batata. Porque na hora que ela aparece, você sente assim, aquele cabelo estranho, né? Uma coisa assim, amarradinha de um lado e um corte meio estranho, assim. Na hora eu saquei, falei assim, essa menina vai cortar o cabelo, vai ficar de cabelo curto. Batata. Mas eu gosto da cena do banheiro. Acho. Que a hora que sai os cabelos do ralo, né? Puxa ela, depois o banheiro inteiro fica sujo de sangue. Eu gosto dessa cena, que é uma coisa assim, que essa metáfora da menstruação, né? Que Carrie também faz. Então, Carrie é estranha. Então, tem, assim... na minissérie tem essa cena também, só que não é o banheiro inteiro que fica sujo de sangue, é a pia. É só a pia. É tipo assim, ela ouve umas vozes saindo do ralo da pia, ela vai olhar assim, e de repente um balão começa a encher, um balão vermelho começa a encher do ralo. E aquele balão estoura, aí suja a pia toda de sangue e a roupa dela, né? Aí ela sai correndo pra chamar o pai. Na hora que o pai entra no banheiro, ele não tá vendo nada, só ela. Aí é igualzinho no filme mesmo, né? O pai entra lá e ela fala assim, você não tá vendo, né? E ele fica agindo como se não tivesse nada ali. Então só ela que vê e os meninos também. Aí na minissérie também vai ter a cena que os garotos vão lá e ajudam ela a limpar o banheiro, né? E só que na minissérie não tem essa referência à menstruação, não. Porque aqui ela no não filme... menstrua na minissérie? Não tem nenhuma. Não, acredito que ela já tá na idade, né? Mas não tem essa cena igual tem no filme que ela vai na farmácia comprar absorvente, né? Não é tão explícito assim.
mas você pode, lógico, fazer essa associação. Pela idade. Né? Porque menstruação é essa coisa ainda tabu, né? Ainda que aterroriza de certa forma, assim. Então eu acho legal exatamente por isso, assim, porque dentre as lutas feministas, uma básica é de destravar isso, de menstruação deixar de ser esse tabuzão que sabe? Porque, nossa, quando chega pra menina, é um terror, assim, porque, né, você, sabe, é como se fosse, assim, um amadurecimento realmente chegando com força total e você se transforma a partir dali. E não só isso, você tem que se esconder, sabe? Então, assim, você já começa sendo reprimida até nisso, assim, até no que seu corpo, em como o seu corpo fala. Então, por isso que eu gosto, acho bem, bem simbólico. E dos demais garotos, algum mais te chamou a atenção, assim, de desenvolvimento? Porque eu acho que a gente tem ali no garotinho, né, que tem a asma, é um desenvolvimento maior, o Billy, né, que tem o problema de ser gago, né, e perdeu o irmão mais novo, e tem o garoto negro também, que entra no grupo mais tarde, né, o último integrante do grupo, e ele tem até uma história mais, assim, acho que de todos eles é a mais aterrorizante, né, porque ele viu os pais morrendo, né, num incêndio, né, ele não pôde fazer nada. Isso ali te remete a tanta coisa, né, da história mesmo de racismo, né, de tantas coisas que a população negra já viveu historicamente. Então, acredito que a história dele, o background, tem uma referência muito mais aterrorizante que a de todos os outros. E acaba que ele é um personagem meio assim, ele é o último a entrar, ele não tem um papel de protagonismo assim tão forte, né? E é algo também que eu acho que poderia ter sido modificado, né? Ter dado igualar mais, né, a participação dele, equilibrar pra ele, né? Concordo. Né? E o garotinho, né, que tá no Stranger Things também, que é vivido pelo Finn Wolfhard, né? No filme é o Richie, que ele é o que tenta, né, mostrar que é mais valentão, assim, o mais descolado do grupo, né? Ele é um que chama a atenção também, né? Ele é um bom ator, né? Mas ele quase que tá repetindo o personagem dele do Stranger Things, né? Eu acho que não teve, assim, eu gosto, assim, da amizade entre eles. Eu acho que isso o filme aborda bem, assim, como que nas fraquezas, né, tipo, não nas fraquezas, mas nas fragilidades de cada um, assim, no sentido de que todos eles sofrem por alguma coisa, e aí quando eles se juntam, eles se sentem mais fortes, né? Inclusive eu gosto daquela cena das pedras, aquela guerra de pedra. Sim. Que então, é assim, quando eles vão ajudar o Mike, né? Que é o garoto negro, né? Então, eu gosto dessa ideia de amizade fortalecendo o que antes estava frágil, sabe? Eles como indivíduos estavam assim tão né, menosprezados, estavam tão pequenos, e aí se juntam e conseguem sentir força. Eu gosto disso, eu acho bacana, assim, mas acho que, ao contrário do que muita gente tem comentado, assim, eu acho que os desenvolvimentos poderiam ter sido mais explorados, assim. Até o Ben, né, que é o gordinho, ele tem uma participação maior, eu acredito. Eu colocaria ele, né, que o Ben é o Jeremy Ray Taylor, aliás, excelente ator mirim, né? Tomara que ele apareça mais vezes aí em outros filmes, eu gostei muito dele. Ele, o Billy e a menina, né, Beverly, formam esse triângulo amoroso, né, porque ela fica sem saber quem que escreveu o poema, né, lá no cartão, né, o admirador secreto. Então eles criam esse triângulo e eles meio que são os principais, né, do grupo. Então, assim, é algo que na minissérie também dá a entender. Tanto que na minissérie os dois atores mais famosos estão nesse núcleo. Né? É o John Ritter, que faz o Ben, e a Annette O'Toole, que faz a Bev.
né? São os dois atores aí que fizeram mais sucesso, né? Então a gente tem esse desequilíbrio, né, de tempo e de desenvolvimento para cada personagem. Por isso que eu falo assim, para que faz um grupo tão grande de garotos? Né? Por que não são só 4 ou 5? Sabe? Eu acho que igual nos Goonies, por exemplo. Bem lembrado. Né? Que, inclusive, ou no próprio filme faz referência, né? Ou se a gente pegar primeiro aí o filme que é baseado na própria obra do Stephen King, né? O Conte Comigo. Né? Também você se identifica mais com aqueles personagens, aquele grupo de personagens, né? Você pegar o ET também, né? Enfim, tantos outros, o próprio Stranger Things, né? Você diminui o número de personagens e aumenta a possibilidade de mais pessoas se importar com cada um ali. Poderia ter sido feito isso aqui no It também. Enfim, eu acho que o filme ainda tem coisas boas, né? Por exemplo, o uso do CGI, acho que é bem realizado, né? Os efeitos novos que criaram ali pro palhaço, né? Para ele ser esse monstro, aquela boca dele vai abrindo cada vez mais, né? Essa boca foi legal. Isso eu acho que ficou bem feito, né? Tem até umas cenas bem perturbadoras assim nesse sentido. Agora, a única cena assim que eu achei mais criativa do ponto de vista da invenção, né? De como que é apresentado pra gente é aquela dos slides, né? Quando eles estão vendo lá as fotos, né? Na parede, no projetorzinho ali, e de repente aí eles perdem o controle daquilo e o palhaço começa a aparecer pra eles dentro das fotos, né? Por baixo do cabelo da mãe de um deles, né? Ali é algo assim que eu achei muito bem feito e me deu um certo temor, assim, uma apreensão. É verdade. Tem a ver com o seu medo, então, hein? Quem sabe, né? Você tem medo que as telas do cinema tomem vida. Mas eu acho bacana, cara, que na minissérie, essas cenas, assim, em que o palhaço se manifesta, né? O It se manifesta, eles encontram soluções mais criativas, né? Porque na época não tinha essa facilidade de usar CGI, igual tem hoje. Então eles são obrigados a usar efeitos práticos. Então tem uma cena do banheiro que é muito legal, que os chuveiros começam a ganhar vida, né? E aí o It sai de dentro do ralo, aí tem uma animação stop motion ali dele abrindo o chão, depois ele fica lá olhando pro menino, né? É bem feito, sabe? E depois tem uma hora também que eu acredito que é de onde saiu do livro, né? Essa cena dos slides e que na minissérie é feita quando eles estão folheando um livro de história com as fotografias antigas e aquele livro começa, é tipo um álbum, né? Aquele livro começa a se movimentar sozinho, aí eles veem uma fotografia ganhar vida, uma fotografia antiga, como se fosse de quando o palhaço surgiu. Aí ele sai de dentro da foto e a mão dele sai de dentro do livro, assim, sabe? Então tem uns efeitos interessantes, né? Nesse filme de agora tem algo que se aproxima disso, né? Que é quando o personagem, eu esqueci o nome dele, o que está sempre na biblioteca. Então ele está lendo sobre a história, é o Ben, ele está lendo a história da cidade, né? E aí tem uma figura, né? Uma gravura que se repete, assim, ele vai passando a página, a coisa se repete, mas na verdade vai focando assim, aí aparece o palhaço. Mas é isso, assim, depois você... Aí já tem outra cena, assim. É verdade. Mas enfim, tem cenas boas, né? Eu acho que o Andrés Muschietti, que agora assina como Andy Muschietti, ele consegue fazer uma direção competente, né? Tem uns planos bonitos e tudo, mas não tem nada, talvez revendo, a gente possa tirar alguma coisa assim de planos mais simbólicos, né? Que na construção do enquadramento tem alguma coisa maior, né? Mas me parece assim que é um filme bonito, sim, bem realizado, a fotografia bem feita e tudo. Mas eu acho que por ele ser tão literal com essas coisas, né, com a representação do medo e tudo, de não ter essa coisa que estaria ali por trás, né, essa entidade agindo ali, você ficar muito na figura desse bicho, né, desse monstro, eu acho que o filme acaba perdendo um pouco da força, pelo menos pra mim, né. Mas não acho que é um filme descartável, não.
né? Eu também não acho que é descartável. Eu só não consegui desse filão de terror aí tem coisas muito piores que certeza. entram em cartaz aí todo mês. Né? Com certeza. Eu só acho que eu esperava mais, assim. Né? E eu sinto que, não sei, a gente tá indo, assim, até uma contramão, né? Da maioria das opiniões, assim, que a gente tem visto. Mas é o que eu senti, cara. Não tem nem como, sabe? Eu não ser sincera aqui. Eu realmente não tive adesão, sabe? E sabe que eu vendo acho? Todos esses problemas que a gente elencou aqui, principalmente o problema que me afeta mais, que é no caso da personagem feminina. Então aí que eu fico mais deslocada do filme ainda, sabe? Porque eu não consigo ter identificação, assim. Sabe o que eu acho que seria muito legal? Já que vai ter o próximo, porque o filme já termina falando, né? It, Chapter 1. Então, assim... Né? Chapter 2. Ainda não começou a ser filmado, né? O roteiro ainda está sendo feito e tudo. Mas, já que o estúdio tem essa confiança, eu acho que eles poderiam ter arriscado e já mostrado, no final, eles adultos, entendeu? E mostrando que, assim, que na continuação o It vai voltar. Sabe? Só pra já terminar, assim, dando esse cliffhanger, eu acho que seria massa se a gente já tivesse o elenco adulto formado e mostrado uma cena que fosse deles, né? Dando a entender pra gente que no próximo, eles adultos vão ter que enfrentar de novo essa criatura que eles conseguiram derrotar, mas não extinguiram, né? Ela consegue fugir. Então, acho que seria bacana, né? Mas... Pelo visto, acho que eles ficaram meio com receio, né? De já contratar os atores e aí, de repente, não dá muito certo, né? As pessoas não compram muita ideia. Mas acabou que o filme fez muito sucesso, né? De bilheteria e a continuação está garantida. E alguém que poderia fazer a Beverly seria a Amy Adams, porque a Nossa, menina é muito a igual. cara da Amy Adams. Né? Ela parece muito mais a Amy Adams do que a Molly Ringwald. Isso é verdade. E uma cena da Beverly também que eu gostei foi naquela hora em que ela diz, né, que não tem medo do Pennywise. Essa hora eu gosto dela, assim. Tá demonstrando a força dela, assim, sabe? Porque aí parece que o lance é justamente esse, né? Ali eles conseguem mostrar que não tem medo, enfrentam isso e aí derrotam. Mas depois, no próximo, quando eles já vão ser adultos, não tem mais essa coisa da infância, né? Dessa pureza da infância, aí o Pennywise volta e consegue ter mais acesso, né? Aos porque os adultos deles. são mais céticos nesse sentido, assim. Então, o que apavoram eles, apavoram de fato e eles não conseguem pensar em soluções. Interessante. Isso é muito interessante. Vamos ver, né? Tomara que o próximo seja melhor, né? Mas como não vai ter as crianças, não vai ter mais onde se apoiar nessa coisa da nostalgia, né? Então, acho que vai ser um filme que vai dar muito mais trabalho para os seus realizadores. Acho interessante trazer aqui o que a figurinista falou sobre o figurino do Pennywise, porque ela diz assim: o traje incorpora definitivamente todas as vidas do passado do outro mundo. Ele é definitivamente um palhaço de um momento diferente. Há quase uma qualidade de boneca para fantasia, as calças sendo curtas, a cintura alta da jaqueta. O ajuste da roupa é um elemento muito importante. Isso dá ao personagem uma qualidade infantil. A roupa dele inclui escolhas de vestimenta e moda de diferentes períodos da história. E pelo que eu pesquisei, assim, tem período medieval, renascentista, vitoriano. Então, assim, como se pegassem, eles fizessem uma releitura de um palhaço vintage, né? E é interessante também porque não tem cor, né? É bem assim... cinza. É bem cinza. E aí ela falando sobre isso, ela diz que como ele se camufla no ambiente, né? É quase como se ele fosse uma sombra, né? E como ele tá trazendo toda essa história passada, então ele é essa sombra mesmo, assim, que se camufla no ambiente e tal.
Curioso até mesmo por a gente ver pouco desse figurino, né? Então ter tido todo esse trabalho, né, para a construção dele, e a gente não tem muito essa noção quando a gente vê o filme, né? Mas de toda forma um trabalho que teve um cuidado, né, bem particular. E vendo assim, né, como foi construído, a gente até se liga mais à ideia e tudo. É interessante, só que é aquilo que a gente comentou, né? Já é uma estética que já te diz que não é um palhaço comum, assim, que não é um palhaço da alegria, digamos. Bom, e falando em vintage, mas nem tanto, né? Nós vamos falar agora sobre um outro palhaço que está no nosso imaginário, principalmente para quem viveu aí a década de 1980 e também a de 90, né? Vamos falar sobre Bozo? Não, sobre Bingo. É vintage sim. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Então, ao som de Palhaçada de Miltinho, samba clássico aí que já foi regravado inclusive por Elza Soares, nós começamos os nossos comentários sobre Bingo, o Rei das Manhãs. É o primeiro longa dirigido pelo Daniel Rezende, né, que era mais conhecido até então como montador. Fez várias produções aí de sucesso do cinema brasileiro contemporâneo e chegou inclusive a ser indicado ao Oscar pelo filme Cidade de Deus. E depois disso ele fez inclusive produções internacionais. O Daniel Rezende é o montador de Árvore da Vida. Olha só. Pois é, né? Interessantíssimo isso. É um dos grandes profissionais da área, né? E agora está se aventurando aí como diretor. Ele já havia feito curta, né? Antes, agora faz o primeiro longa. Esse filme é baseado na vida do Arlindo Barreto, que foi intérprete do palhaço Bozo na televisão brasileira na década de 1980, nas manhãs do SBT, né, rivalizando com a Xuxa. E no filme a gente não vai ter nenhum desses nomes, né? São trazidos pra gente nomes parecidos, né? Porque as tupas. Twin Peaks não sai da nossa cabeça. Não mesmo, gente. Vocês podem se acostumar com isso, porque ainda vai demorar um tempo. Mas por questões de direitos autorais, né, não foram usados os nomes do Bozo, do SBT, da Globo, do próprio Arlindo Barreto, apesar dele ter autorizado, né, a ter sido feito o filme, a Xuxa também, né, mas tem nomes ali e fisionomias que são automaticamente linkadas na nossa memória com os seus eus verdadeiros, né? Eu acho isso deu até mais interessância pro filme, sabe? Interessância? Porque assim... Gostei. É uma palavra que me veio à cabeça. Porque tem essa questão de identidade, né? No filme, assim. Então, nada é o que deveria ser, assim, porque o Bozo não é Bozo, é Bingo, o Arlindo Barreto não é o Arlindo, é o Augusto Mendes. A Xuxa, acho que é Lulu, né? Um negócio assim. Algo assim, né? Porque fala, acho que show da Lulu. Algo assim. Um nome parecido com isso. SBT é TVP, a Globo é Mundial. já vem uma crítica aí embutida no próprio nome, né? Nessa coisa da dominação, assim. Então eu acho que, sabe, ficou interessante isso mesmo, de identidade, assim. O filme, ele tem o roteiro do Luiz Bolognese, que inclusive está com outro filme em cartaz ao mesmo tempo, que é o Como Nossos Pais, né? O Luiz Bolognese é marido da Laís Bodansky, então coincidiu aí de ter dois filmes em que ele trabalhou sendo exibidos ao mesmo tempo. É um dos grandes roteiristas, né, do cinema brasileiro contemporâneo também. Eu viajei aqui, foram os sobrenomes, assim, dos filhos deles, que eu nem sei se tem. Bodansky, Bolognese.
Então a gente vai ter esse filme que tem esse caráter cinebiográfico e ao mesmo tempo vai trazer toda essa questão da nostalgia também, né? É um filme que também se passa nos anos 80, assim como o outro que a gente comentou neste programa, que foi o It. Mas, claro, são abordagens totalmente diferentes, né? Aqui não é um filme de terror, é um filme que vai para o lado da comédia, mas também tem uma carga dramática, né? Justamente por trazer para a gente o que acontecia nos bastidores, né? Da vida do Arlindo Barreto. Eu estava lendo uma entrevista ele dizendo que tudo que está no filme aconteceu mesmo, só que é exagerado, né? Algumas coisas são diferentes. Ele autorizou que fosse mudado por entender que teria um efeito dramático mais interessante para o filme. Mas os episódios ali que aconteceram, de fato, são inspirados na vida do próprio Arlindo, que ainda é vivo. As ligações, né, para o programa do Bozo? Aparentemente sim, né? Só que não da mesma forma. Porque, por exemplo, no filme tem uma cena que o filho dele liga, né? E ele atende no ar, ao vivo. Eu não sei se isso aconteceu de verdade. Me parece que foi uma coisa assim, que foi colocada no filme para um efeito dramático, né? Se eu tivesse pelo arco, entrevistado, né, da relação dele, sim, com o garoto. Se eu tivesse entrevistado ele, eu teria perguntado isso. Se foi exatamente daquela forma. Sim. Já que ele estava falando, né, que tudo aconteceu, mas teve um certo exagero, eu ia querer saber sobre esse e sobre o menino que manda ele. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso tem no né? YouTube, inclusive. Então, eu achei sensacional, assim. Agora aquela cena da boneca, infantil, gente. A cena que ele pega a boneca da Lulu, é outra coisa Xuxa, que eu queria saber também. Ali eu acho que é um exagero. Não acredito que aquilo ali tenha acontecido mesmo na frente da câmera. Olha, o absurdo é tamanho nos anos 80 que eu não duvido não, sabe? E assim, falando um pouco mais sobre os anos 80 também é diferente, porque aqui a gente tem os anos 80 tupiniquim, né? Tipo assim, é bem a cultura pop da nossa vivência, assim. Não a minha, porque eu nasci em 86. Então eu acho que era bem neném. Mas isso que eu acho interessante, assim, porque a gente vê muito anos 80 fora do Brasil, né? Estados Unidos e tal. E aqui agora a gente tem essa cultura pop tupiniquim. Num filme a gente teve o Califórnia, né, da Marina Persson, que também tem toda uma questão ali de uma direção de arte, né, que recupera esses itens, né, que fizeram muito sucesso na época, que marcaram as gerações ali. Também com uma trilha sonora muito boa. Sim. E aqui a gente tem essa reconstrução também, que ficou muito boa, né, no figurino e também na imagem, porque ele usa um filtro que dá uma impressão de ser filme com uma cor mais saturada, né? Sim. Que parece filme mesmo, né? Aqueles Technicolors, assim, mais antigos. Bem saturado, assim. Achei interessante isso. A direção de arte é do Cássio Andrade, Cássio Amarante. E eu acho bem legal porque, assim, não é naturalista, né? É bem estilizado, assim. Porque no caso de Califórnia, por exemplo, você é meio que transportado para um cotidiano dos anos 80. Então é muito, assim, pelas informações da roupa, dos acessórios, assim, dos objetos de cena, até, né, das ruas, assim, dos carros e tal. Além da trilha sonora, claro. Mas aqui tem esse estilo na imagem mesmo, assim. Né? Ele coloca, sabe, bem a estética ali, que você, a todo momento, assim, esse exagero dos anos 80, cafonice, breguice. E tem uma coisa legal também que ele faz, de um plano aéreo sobre São Paulo, que faz uma reconstrução da cidade, isso né? Muito bom. Uma coisa que deve ter sido feita por computação gráfica, misturada com cenas reais, que ficou muito bom. Né, muito bom mesmo, os prédios, as ruas, né, o aspecto da imagem, como a gente comentou, os carros passando, né, dá pra ver assim que é a computação, né, mas ficou muito legal. Excelente. Inclusive tem uma cena que eu achei legal, que é aquela cena da transição de tempo, da passagem de tempo, assim, que ele usa
né, o movimento de câmera como se fosse uma panorâmica. É uma panorâmica, né? Sim. Nesses prédios de São Paulo. E aí você tem a passagem de tempo. Eu gosto muito dessa cena, achei bem massa. Mas essa parte que você tá falando é do hora do hospital? É, quando ele tá... Mais pra frente, né? no filme. Isso, mais pra frente. Eu já tenho um certo problema com essa cena. Por quê? Eu acho que... Assim, eu gosto muito de plano de sequência. Mesmo, assim, desde que eu sou cinéfilo, me entendo por cinéfilo, plano de sequência é algo que me fascina. Né? Eu adoro esses vídeos que compilam planos de sequências, né? Porque sempre tem algum filme que a gente não viu e a gente descobre assim, um plano fantástico. Mas aqui eu vou concordar com quem critica alguns diretores que fazem plano de sequência como se fosse uma desculpa para se mostrar. Sabe? Tem alguns filmes, por exemplo, o David Fincher tem filme no Quarto do Pânico, especificamente, ele faz esses planos sequências assim com a câmera digital, né, que é uma câmera que passa no meio, dentro da fechadura, dentro do buraco na parede, uma coisa assim, que é só para se mostrar, velho, sabe? É só para mostrar assim, olha como é que eu sei fazer isso, que legal, olha, sabe? E tá experimentando ali a ferramenta e tudo, mas é gratuito. E aqui essa cena... Você achou gratuita? Essa cena eu achei gratuita. Eu acho porque que a câmera ela vai com assim, passagem passeando, do tempo. Sabe? Mas assim, vamos combinar, não precisava. Poxa, nessa mas, olha, cena, eu achei que ele quis assim, eu sei fazer isso, eu vou mostrar. Tá, você achou isso, eu discordo. Eu acho que tem aí uma função, que é essa função de passar o tempo mesmo, porque é o momento que ele quase morre, né? A gente avisou no início que era com spoilers, né? Sim. Pois é. Então, é um momento que ele quase morre lá, que ele tá todo ensanguentado e tal, e aí a câmera se afasta disso, que ele tá sozinho no apartamento, sem ninguém. E aí a câmera se afasta disso, assim, né, dessa janela, passa pela janela dele, percorre outras janelas, e é bem essa panorâmica de prédios, assim, de como que, pra mim, a interpretação que eu tenho disso, de como que mesmo nessa cidade, sabe, nessas 1000 janelinhas que ele apresenta ali, que tem várias pessoas, como que aquele cara tá completamente sozinho e, sabe, à beira da morte. E aí passa esse tempo, porque aí já cai na janela do hospital, né, que é quando ele já tá internado. Sim. Então, pra mim, é essa a função, tudo assim, bem. sabe? Você encontrou uma leitura. Mas pra mim, me pareceu assim. Na hora que você viu, falou assim, só pra mostrar. Não, tudo bem. Eu não discordo da sua leitura. Acho que ela tem elementos ali que, né, justificam o que você acabou de dizer. Mas pra mim, é um momento do filme que ele podia ter resolvido de outra forma. Só pra mostrar que o tempo passou. Precisava da câmera sair de uma janela, aí depois ela vai pela cidade, aí vai e entra na janela de novo, vai voando e entra na janela de novo. Pareceu que assim, eu tenho dinheiro para fazer o CGI, para fazer o efeito especial, então eu vou usar, sabe? Me pareceu isso. Mas tem outras planos sequências no filme que eu acho muito bons, que ele faz bem, né? Ainda que não tenha uma função assim simbólica. Eu acho que é um plano de sequência que ele resolve como montando a cena na câmera, entendeu? Isso é uma coisa interessante do plano de sequência, quando você percebe que o diretor está fazendo a montagem, e o Daniel Rezende é o montador, sem usar corte. Ele está montando enquanto ele está filmando, né? Então ele sai de um plano, vai para o outro e vai montando isso. Esse é o plano de sequência que eu gosto, mesmo. Eu também acho bem bacana isso. O plano de sequência é bem realizado, né? É fazer o trabalho que seria na edição depois, né? Mas fazer ali, na hora que tá filmando. Ele já pensa com essa cabeça da montagem. Exatamente, já é uma inteligência, assim, para se pensar essa junção já na forma de filmar. Isso é muito interessante mesmo. E ele faz isso algumas vezes. Mas aqui, ainda falando sobre a direção, né, essa coisa de resgatar aí os anos 80 e tudo, tem um detalhe também muito legal que é a legenda, né, das falas em inglês, que
que ele usa aquelas Muito legendas legal. eletrônicas em português, né? Você lembra da época do VHS? Eu lembro. Aparece aquela legenda meio pixelizada, né? Isso foi... Detalhes, ele Detalhe foi muito atento legal. a detalhes, assim. Que talvez, assim, quem nunca viu VHS, né? E tem, hoje Com já certeza existem tem. pessoas que nunca viram VHS, né? Tem gente que nem consegue entender como que funcionava esse tipo de tecnologia, assim. Talvez a pessoa VHS, veja uma fita? isso e... Como assim? Exato, né? Como que era o mecanismo, né? Tinha que eu rebobinar, lembro... limpar cabeçote. Lembra de quando a gente gravou 13 Reasons Why? Que eu conversei sobre fita cassete, que Walkman, né? Exatamente, que na faculdade a gente estava fazendo esse trabalho com fitas cassete e tinha gente que não sabia como que acionava, entre aspas, esse dispositivo, tipo, não entendia, porque realmente não teve acesso, né? Mas eu fico imaginando assim, que a pessoa que nunca viu um filme VHS, ela não vai entender porque essa legenda é desse jeito, né? É uma brincadeira mesmo. Sim. Para quem conhece essas legendas, né, da época. Tem também que eu gosto, que ele coloca o documento de censura. Isso é legal. Isso é legal. Logo no comecinho, legal. Né? Que é inclusive me dá um certo aspecto assim de found footage, como se o filme que a gente está vendo, né, fosse uma coisa assim que foi encontrada e mostra como que foi a vida do cara, né? Uma coisa que estava perdida. Porque ele começa com aquelas imagens de TV, né? Mostrando ali umas coisas da época e tudo, mas tela estática, né? Aquela coisa quando tá fora do ar. E aí entra esse documento de censura e depois começa o filme, né? Então dá essa impressão de que é um found footage. Eu achei isso interessante. É uma história proibida. Né? Que nunca foi contada, né? Aí vai ter essa coisa também de remontar, né, essa rivalidade Globo-SBT, porque ele começa como um ator tentando um emprego, né, na Mundial, né, que seria a Globo, e ele encontra o Pedro Bial fazendo um manda-chuva, né, como se fosse um diretor lá da Rede Globo. Isso eu já achei... Mas antes disso, ele começa... como ator da porno chanchada. Né? Que é uma coisa da vida real mesmo, né? O que o Arlindo Barreto, ele foi ator de filmes da porno chanchada, né? Aí nessa cena ali da Mundial, que a gente vai encontrar o Pedro Bial fazendo esse papel, né, e tudo, eu já achei curioso, porque aí me pareceu que o filme, ele entra nessa coisa da Globo, depois que o Marcelo Adnet passou a fazer aqueles programas. Tá no ar na TV. Tá no ar, né? Depois aquele outro que ele era um talk show, que acho que já até acabou. Mas essa coisa da Globo rir dela própria, sabe? Então aqui eles colocam o Pedro Bial interpretando um cara da Globo, né? Um diretor da Globo, e o filme tá criticando esse domínio da Globo, né? Então assim, uma postura recente da emissora de permitir esse tipo de coisa, que no passado, naquela época ali, realmente. não era possível. Não era possível. Não se podia mencionar, você nem passava na nossa cabeça a Globo mencionando o Silvio Santos, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque era uma rivalidade mesmo. E tem até um documentário, né, que é famoso, né, muito além do Cidadão Kane, que foi proibido no Brasil pela Globo, justamente porque criticava a postura da emissora com relação à política, né, na época da eleição do Collor. Então, são questões assim que a Globo relativizou de um tempo para cá, acho que não por coincidência após a morte do Roberto Marinho, e aí a gente percebe que nesse filme tem isso, né? Essa condescendência assim, com a crítica, né? De permitir essa brincadeira, de fazer essa referência ao show da Xuxa, né? De pisar na boneca, né? A própria Xuxa, né? Hoje em dia, depois que ela saiu da Globo, ela brinca com a própria fama, né? Exatamente. Com a própria história. Mas ainda não se fala sobre Amor, Estranho Amor. Mas deixamos isso para uma outra ocasião. Eu também achei bem interessante isso. E essa coisa de... Eu queria até perguntar, não é Globo Filmes, né? Eu acho que no início não apareceu, né? O logotipo. Não apareceu. Mas acaba que sempre tem alguma coisa, né? Porque, né, o domínio da Globo é muito grande, assim.
E é muito interessante porque o filme, ao mesmo tempo que ele faz esse estudo desse personagem, ele também comenta sobre essas coisas, né? Sim, sim. Sobre essa TV brasileira dominada por um canal, essa coisa dos artistas que ficam na geladeira, que é uma coisa que a Globo faz até hoje, sabe? E aí é uma Então, referência, inclusive, a Crepúsculo dos Deuses, né? Na personagem da Ana Lúcia Torre, que é a mãe do Bingo, né? Do Augusto. Ela interpretando essa diva, né? Dos tempos áureos aí das novelas, que foi deixada de lado e não consegue mais ele um não papel. consegue mais trabalhar. Aí tem assim. aquele quadro que ela tem no apartamento, iluminado, né? Uma coisa tipo um altar, assim, uma imagem sagrada. O holofote no rosto dela, assim. E o rosto da Ana Lúcia Torre lembra um pouco também, né? A Ana Lúcia é maravilhosa, assim. A Norma Desmond lá do Crepúsculo dos Deuses. Depois a gente vai comentar mais sobre personagens, assim, mas ela faz um trabalho bom pelo pouco espaço que dá pra ela, né? Porque é pouquíssimo, assim, você não tem muita coisa desenvolvida ali. Mas eu acho bacana porque o filme vai fazer essa crítica, né, a essa coisa do estrelato, da celebridade, do culto, né? Sociedade do espetáculo. Isso, porque é uma coisa que é importada de Hollywood, né? Essa coisa do Star System. E aí os problemas são importados também, né? E o filme, quando vai tocar nessa questão do Bozo, né, de ser esse personagem americano, que tem que ser adaptado para o Brasil, do jeitinho que tem que ser, que o produtor faz questão que seja igual, não pode mexer no roteiro, não pode improvisar, né? E o Augusto vai querer justamente colocar essa pimenta brasileira para o negócio funcionar, porque ele fala, né, olha, as crianças dos Estados Unidos podem gostar do Bozo, dessa coisa ridícula aqui, né, desse palhaço sem graça, mas aqui no Brasil é diferente. Brasil, como que é? Brasil is not for beginners. Adorei isso. Então, realmente, a gente com piadas, nós somos outro pesados. Esquema, né? Tanto é que no reino dos memes, a gente é que impera. Tipo, ninguém vence. Já tiveram aí várias rixas, vários campeonatinhos, entre aspas, de, sei lá, Portugal tentando vencer a gente com memes e já perderam, assim. De lavada. Na própria publicidade também, né? As propagandas brasileiras, elas têm essa criatividade que vem muito do humor também, por isso que é considerada uma das melhores do mundo, né? Verdade que ainda tem muita coisa para melhorar. Ah, sim, não é? Nossa. Nem vamos entrar nas questões de representatividade, porque senão vai render um papo para outro programa, né? Para outra linha. Mas isso de trazer essas coisas importadas, né? E o brasileiro com o seu jeitinho mexer, né? Dar a sua cara, me faz pensar também como que é uma crítica dupla, né? Essa coisa de como que o Augusto transforma o bingo, né? No bingo brasileiro, o bingo americano no bingo brasileiro. Primeiro, se essa crítica do brasileiro, da farsa do brasileiro tentando realizar o sonho americano, que dá com a cara no chão, né? Se o americano já não consegue, imagina o brasileiro. Né? E outro, talvez, isso vem mais da minha cabeça mesmo, não sei se foi uma intenção do Luiz Bolognese e do Daniel Rezende, de fazer um comentário também sobre o próprio cinema brasileiro, de como que fica tentando imitar fórmulas americanas, né? Nas comédias principalmente. Né? A gente vê aí Se Eu Fosse Você, que é uma cópia de um modelo americano, Homem do Futuro, né, que vai pegar também essas coisas de viagem no tempo, entre outros filmes que ficam repetindo fórmulas, né, que são invés de abraçar feitas lá em Hollywood. A própria identidade, né? Ao invés de abraçar a própria brasilidade e fazer disso a nossa característica, assumir, não ficar querendo ser igual a eles ou melhor, enfim, mas assumir a nossa identidade, mas isso não acontece só no cinema, não. Não, em todas as áreas, assim, na moda, isso é uma das principais discussões, assim, sabe? Como que se faz
presente, como que se faz sucedido, né? Produto sucedido brasileiro, sendo brasileiro de fato, tendo essa identidade, assim, assumindo a identidade. E a gente vê que é muito difícil, porque a maioria dos produtos da indústria cultural aqui me parecem querer seguir esse caminho do que lá fora deu certo, assim. Até na música também. Exato. Aí a gente fica... É até estranho, porque é como se a gente tivesse sempre um passo atrás, né? Uma coisa esquisita, assim. Agora, eu acho que o cinema tá entregando muitas obras que mostram que a gente é capaz, sabe? Ele só precisa criar espaço aqui dentro do próprio país, que eu acho que, sabe, sim. É complicado porque, assim, como que você consegue crescer se dentro do próprio país você tem resistência, sabe? Sim. Não, eu concordo. Eu acho que o cinema brasileiro é muito rico e ele é pouco visto, né, na sua riqueza. O que as pessoas veem mais do cinema brasileiro é mais do mesmo. É mais do mesmo. Os filmes que fórmula, são né? grandes bilheterias e tudo aí todo ano são sempre essas comédias, né? Raramente sai uma coisa diferente. E quando sai, tipo um Tropa de Elite, que é um filme de ação. Mas claro, tem o seu mérito, lógico, né? Mas é um filme de ação. Ele vai pegar a fórmula de filme de ação para funcionar. Sim. Né? E aí você vê um filme igual Polícia Federal, que você olha pro trailer, né? A gente ainda não viu o filme, mas eu talvez nem veja. Mas você olha pro trailer do filme e você fala, porra, copiando a fórmula de thriller policial para poder contar uma história, né, que aconteceu aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, é sempre essa cópia, né? O cinemão, né, que a gente fala, é sempre, né, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o Bingo, ele vai por uma outra vertente, né? Ele conseguiu até chegar num grande público, mas ficou pouco tempo em cartaz, pelo que eu vi, né? Pelo que eu acompanhei. Olha aí o problema. Ele sumiu dos shoppings rapidamente, talvez até por isso, né? Por ser diferente. Né? Mas, enfim, uma pena, né? Que ele não tenha tido uma bilheteria mais expressiva. Acho que merecia. Uma coisa também que eu acho legal é como que, na forma como o Augusto, né, tenta ali modificar as coisas do roteiro, ele entende, apesar de ele não ter trabalhado como palhaço, mas ele vai fazer uma pesquisa, né? Ele vai ali atrás do circo, conversa lá, pede um treinamento pro Domingos Montaner, né, que é o personagem dele. Muito bacana essa participação dele ali, porque é muito simbólica, né? E o Montaner, ele fazia um trabalho incrível, assim, tanto na televisão, quanto no teatro, quanto no circo, como palhaço mesmo, assim. E eu gosto muito dessa frase que ele fala, que que ele diz que o palhaço, ele sempre se levanta e tenta de novo. Ele nunca é submisso, né? Sim. E eu acho que... Não obedece. Exato, isso pra mim é a essência, assim... Cara, porque assim, eu nunca gostei muito do humor de palhaço. Mas eu gostei muito de ver ele falando sobre essa essência de um palhaço, sabe? Porque tem tudo a ver com a cena que o palhaço faz. Ele cai, levanta. Ele nunca tá sempre... machuca. E ele tá sempre, assim, indo na contramão do que tem que ser feito, assim, que pedem pra ele, sabe? É isso que o Augusto entende, que o palhaço é anarquia. Anarquia, exatamente. Né? Ele tá ali pra bagunçar mesmo, ele vai ser contra o sistema, né? Contra o que é o poderoso, né? O Montaner fala isso pra ele ali durante o treinamento, né? Isso é ótimo também. A participação do Montaner é sensacional, gente, porque ele fala, se você derrubar o Todo-Poderoso, melhor ainda, porque aí o público vai à euforia. Ele fala assim. É o que ele faz, né? Depois, com o menino. Então, né? assim, tem que é o bullying. E aí a gente faz outra ligação com o It, ó. O outro filme. Olha só, 2 filmes de palhaço, 2 filmes dos anos 80 e 2 filmes que tem o Valentão enchendo o saco lá na plateia, né? O menino. E aí ele pega ele pra poder fazer troça dele na frente de todo mundo. E 2 filmes
porque eu não gostei das personagens femininas. Então pode falar de uma vez sobre isso. Ah, então vamos falar. As personagens femininas são todas péssimas, ponto. Não, gente, é sério, assim, não tem nenhuma desenvolvida. Tainá Miller, ótima atriz, sempre gostei dela no cinema, não acompanho nas novelas. Não tem nada dela, ela é só uma mãe que de vez em quando aparece porque precisa pegar o filho, porque divide essa responsabilidade com ele. Mais nada. E você sabe também que ela é uma atriz, né, que tá famosa, enfim, tá bem. Mas mais nada. A ela não é dada mais nada, assim. Aí temos a mãe dele, que também você percebe que é uma diva, que fez sucesso e que tá ali na geladeira, tá esquecida, até depressiva porque não consegue mais trabalhar. Mas assim, não se tem muito dela também, assim, do background dela, não se tem muito dela mesma, assim, ela tá sempre assim, conversando com ele, né, dando apoio pra ele, é uma coisa bem focada nele mesmo. Eu acho, inclusive, que a morte dela é usada como escada para ele ter um outro desenvolvimento ali, né? Pra história dele seguir em frente. Para ele, inclusive, ter pra gente enxergar nele algo de redenção também, né? De bom, assim, sabe? De, nossa, ele tá ali, tá vendo? Defendendo a mãe dele. Então, exatamente, tem esse problema também. A Leandra Leal. A Leandra Leal é outra atriz maravilhosa, assim. E essa personagem tem um problema porque me parece ser aquela coisa da megera domada, sabe? Da mulher durona, e aí que pra resolver isso é um cara. Ela só é assim mal-humorada, ela só é assim durona porque não tem um namorado, não tem um homem que a faça feliz, sabe? Me passa isso. Porque uma coisa nos anos 80, obviamente, o machismo era muito pior do que hoje em dia, ainda é horrível, mas, beleza, precisava retratar esse machismo, assim, principalmente na indústria. E retrata quando passa nos diálogos do personagem, mesmo do Bingo, sabe? Você entende que ele, assim, desrespeita completamente as mulheres. Só que eu acho que precisa ter uma diferença entre o que é de personagem e o que é de filme, sabe? O filme não coloca isso, pelo menos na minha opinião, não coloca isso como só do personagem. Ele passa realmente essa mensagem, assim, não dando espaço pra nenhuma mulher. Entende? Pra mim, ele se coloca como machista porque ele não dá espaço pra nenhuma mulher. E não tá só na fala dos personagens, né? É uma coisa que tá no filme como um todo, assim. E aí... Inclusive, ele mesmo fala, né? Num desses diálogos machistas, ele fala com aquele amigo dele, que é o operador de câmera, né? Que é isso, né? Que tá faltando homem pra ela exatamente. Ficar mais relaxada, né? Ele fala isso, ele fala... Aposta achei que com ela ele, né? Que... faz uma aposta ridícula. E aí acaba falando, perdi a aposta, aquela ali... Ele fala uma coisa horrível, assim. Aquela ali não tem jeito. Enfim. Eu acho também... muito degradante, sabe? Eu acho degradante também a cena que é uma alucinação dele enquanto eles estão jantando. Sim, olha, sabe? Não precisava, né? E coloca ela nessa situação de dominada, assim, sabe? Então, vem aqui que eu vou consertar esse seu jeito durona de ser, que eu vou te dominar. Totalmente fetichizada a imagem dela, de ser essa evangélica, né? Com cabelo preso, séria, a profissional, tudo. E aí, não, mas se um cara chegar atrás dela e dar uma fungada no pescoço, ela vai ceder. Exatamente. Sabe? É uma cena que eu acho muito fetichizada e não precisava ter sido feita. Com certeza não. Não precisava. Ela serve só para esse propósito. Me admira muito a Leandra Leal ter topado fazer essa cena. Pois é. Sabe? Eu gostaria muito de poder entrevistá-la. Tenha, né, pra entender. Um outro entendimento, né, da parte dela. Deve Mas ter me tido, pareceu assim. muito, muito gratuito aquilo ali.
E então, assim, e tem a Gretchen, que é a única personagem Nossa, que realmente tem o nome que tem. Gretchen. Bom, ok, eu entendo que a Emanuele Araújo, né? Sim. Ela, cara, ela interpreta muito bem. Eu acho que, assim, eu enxergo a Gretchen nela, sabe? Aham. Era como se tivesse, assim, a Gretchen sendo rejuvenescida, porque tá muito bem. E eu entendo, beleza, é o personagem dela, né, ali, sendo levada pro programa infantil. Isso acontecia. Isso acontecia. E, assim, até ali eu acho ok, sabe? Porque de fato acontecia e é como ela se apresenta mesmo, assim. Então, é a personagem dela, né? Ok, só que aí, nessa festa que eles estão... É tipo o troféu imprensa, né? Coitado, imagina ter que receber um troféu sem poder se revelar, assim. Isso é terrível. E aí, mas não é coitado não, porque... Retiro o que eu disse de coitado, porque ele desrespeita muito as mulheres e foi um péssimo pai em determinado período, né? E além disso, é o drama faustiano, né? Ele vendeu a alma pro demônio. Exato. Né? E agora, quando ele assinou o contrato, ele sabia que ele não podia falar quem ele era. Né? Então, arque com as consequências. Exato. E aí, tem essa cena de sexo com ela, que é também absolutamente gratuita. Porque, assim, eu li que eles tiveram um relacionamento. Então, por que não abordar isso de uma forma mais legal, sabe? Como mostrou... Sabe, como mostrou, ficou totalmente descartável, como se ela fosse só aquela personagem sexualizada e nada mais, sabe? Ela entra, faz o show, o cara vai lá e fica com ela, transa com ela e depois ela some. Não tem mais nada de Gretchen. E não é nem só transa com ela. Ele vai com ela no banheiro, né? E é aquela coisa de novo fetichizada. Né? Vou pegar a mulher no banheiro da festa sem ninguém ver, né? Que inclusive tinha uma dona querendo usar o banheiro e aí eles saem todos atordoados assim, e aí ele ainda vai falar, agora tá livre, tipo... Eu achei... Na hora eu até fiquei na dúvida se era a Gretchen mesmo, eu achei que era alguma outra mulher que ele tinha pego, sabe? Mas depois eu falei assim, não, cara, é a Gretchen mesmo. Pois assim, como que, né? É a personagem que é a mais real, assim, vamos dizer, né? Porque é a única que tem o nome dado ali. E a gente viu cenas aí da promoção do filme, né, na divulgação, da Gretchen participando, né, tipo, ela elogiando, né, falando, como se ela estivesse vendo, né, a Emanuele Araújo interpretando ela mesma no filme. Então, assim, tem o aval da Gretchen também para fazer isso. Mas, enfim, aí já é uma coisa dela, né. Complexo. A visão dela, mas pra gente, né, a nossa interpretação, a nossa opinião aqui, de fato, acho que foi gratuito, fetichizado e corrobora com essa imagem machista que o filme passa. Exatamente, muito raso, assim. Poderia, sim, abordar que ele é um cara machista, né, que ele é um cara que desrespeita as mulheres e a própria indústria também, mas que desse oportunidade de se conhecer essas mulheres, então, no filme, sabe? De dar dignidade a elas, assim. Ficou muito raso. Sim. Ficou muito estereotipado e objetificado, né, assim, sexualmente falando. Então, em termos de personagens femininas, assim como o It, eu desaprovo completamente. E fico bem preocupado porque são filmes que estão aí se ancorando nessa coisa nostálgica dos anos 80. Olha, não precisamos da parte ruim da nostalgia. Por favor, não voltemos no tempo, não regressemos, porque assim, a evolução já foi pouca, sabe? E agora, com todos esses filmes né, se utilizando de nostalgia, parece que ao invés de atualizarem o que a gente já evoluiu, né, nas questões que a gente já conseguiu evoluir, abordam da mesma forma que era abordado antigamente, sabe? Então, assim, tá regredindo culturalmente, assim, nessa responsabilidade de estar passando essas imagens, né, de estar passando essas mensagens
como eram passadas antigamente, assim. Então, eu me preocupo com isso. Essa onda nostálgica, me parece que junto dela vem uma onda de... Uma onda reacionária. Uma onda reacionária, uma onda de regresso, assim. Exatamente. De retrocesso. A gente comentou da trilha sonora muito rapidamente, mas eu queria comentar que eu gosto. Só que, estranhamente, quando o final assim, termina com uma música que não é brasileira, eu senti um deslocamento completo, sabe? Não sei se é porque foi a música que fechou o filme. Então, mas eu ao acho longo do filme tem outras também, mas né? eu não me incomodei com essas que estão ao longo do filme, assim. Porque eu acho que até combina, já né? aconteceu em outros filmes também. Exatamente. Então, assim, e combina, porque assim, a gente curte música daqui, mas também curte música de fora, tudo bem, né? É tudo culturas, assim, que... não tem problema Mas, nenhum. assim, a questão, pra mim, que pegou foi o filme fechar com uma música que não é daqui, sabe? Uma música estrangeira. Também me causou um estranhamento. Porque é um momento, assim, de, sabe... Não é possível que não tenha uma música brasileira que represente, né, o que o personagem está sentindo ali. Pois é, assim, eu realmente queria fazer essa canção. Queria fazer esse comentário porque foi algo que me incomodou. A trilha sonora é ótima, tem um uso de sintetizador que eu adoro, assim, muito bem feito, criativo, assim, músicas boas, eu tô me lembrando boa. das músicas brasileiras, tem além da Gretchen, né, que ela canta ali na apresentação, na televisão, é do Supla, no início. Né? Aliás, foi legal escutar o Supla. Porque ele tem esse sotaque paulista carregadíssimo de sempre, até quando canta, né? Eu acho que tem outras sim, algum uso incidental, né? Mas eu não tô me lembrando exatamente. Agora, já que você falou sobre o final do filme, aquele ali me incomoda, né? Aquele último plano, quando ele tá ali na igreja, né? E ele se transforma, isso também é baseado em algo real da vida do Arlindo Barreto, que ele se apresenta como palhaço nas igrejas, né? Eu li que ele fez questão que essa conversão dele, né, religiosa, fosse retratada no filme. Então, aí já tem um problema, que me parece assim, então vamos agradar a pessoa que é biografada, né? Eu acho que uma coisa é você autorizar a pessoa a fazer um filme baseado na sua vida, outra é você interferir na forma como o filme será feito. Então, não sei, aí me pareceu um pouco de interferência. Até porque a forma como é filmada essa apresentação dele ali no palco da igreja, me pareceu assim, é um happy ending. Pode ter sido, de fato, um happy ending, né? Um final feliz para o Arlindo Barreto. Mas, será que não falta um pouco de visão crítica para o que está acontecendo ali? Será que essa salvação que ele encontrou, de fato, é uma salvação? Será que você mostrar isso no filme não acaba sendo um pouco de proselitismo, sabe? Sim. Proselitismo religioso, tipo, a igreja é a salvação. Se você tá na merda, você tá vivendo de droga, né? E tudo, né? Como várias pessoas aí da fama já viveram, né? Experimentaram a fama como uma droga, né? Aí tem jogador de futebol, cantor, artista de cinema, de televisão e tudo. A igreja é a salvação. Sabe, eu acho que falta um pouco de visão crítica aí nessa cena. Então a forma como o filme termina me deixou meio assim, com o pé atrás. O que ele tá querendo passar com isso, sabe? Eu também senti um pouco isso. Apesar de que eu acho que tem a ver também com essa questão de ser um palco, né? Que é como se fosse assim, é o palco que ele consegue estar, sabe? Porque, como ele diz, assim, ele sem o palco ele não vive. Então, de certa forma, é o palco que ele conseguiu, né? Mas eu também acho que é um pouco problemático, porque a forma como a câmera enquadra ele, a iluminação, a fotografia, enfim, fica parecendo algo edificante, assim, né? E, inclusive, fica parecendo algo que tá inocentando ele de tudo que ele fez de errado até então, que ele conseguiu essa redenção, essa cura, entre aspas. Eu achei também curioso e questionável. Inclusive, eu vi que
o Merten critica esse final também. E eu até vou ler aqui o que ele diz, porque eu achei bem interessante. Ele diz assim: ele se reconstrói pelo palco ou pela religião? Ser pastor lhe dá no filme o que mais quer? O púlpito, o palco ou a mulher? Porque ela também tá lá. E aparece cabelo solto. Ou seja, dominada, né? Salvar-se pela religião é meio inaceitável nesse momento de retrocesso. A menos que Augusto esteja ali como sempre esteve na vida, como um completo 171. Só que eu não vejo isso na forma como o filme termina. Exatamente. Então, assim, é problemático. É diferente, por exemplo, do Lobo de Wall Street. Ali me passa essa cara, né, de 171. O cara que vai continuar fazendo aquilo o resto da vida. Aqui tá bem dúbio. Você não consegue definir a crítica, você não consegue definir o que tá sendo dito através desse final, assim. E o que fica é exatamente, pra mim, assim, essa atmosfera de redenção, de salvação. Muito mais do que qualquer outra coisa. E olha que eu falei do Lobo de Wall Street, que é um filme que teve também a autorização do personagem da vida real, para que fosse feita a biografia. E o Scorsese, que é o diretor de O Lobo de Wall Street, fez também Os Bons Companheiros, que também é baseado na vida de um cara da vida real, um criminoso, e ele também deu aval. Só que você não tem essa interferência tão né? direta assim, né? Algo a se pensar e seriam boas perguntas para se fazer numa entrevista para cutucar. Mesma coisa se a gente for lembrar aqui de um outro, a rede social, né? Que o Mark Zuckerberg também autorizou o David Fincher a fazer o filme, né, sobre a vida dele. E, de forma alguma, é um filme apologético. Crítico, na verdade. Né? Então, ficam essas questões pra gente pensar, né? Quanto que o Arlindo Barreto teve de interferência, né? Ou será que foi o contrário? Será que os realizadores, por terem tido, né, essa autorização, não quiseram, sabe? Não vamos criar mais problemas, criticar o cara, né? Já que ele foi tão generoso, né, permitindo que a gente fizesse um filme sobre ele, não vão pegar pesado. Não sei. Como você disse, fica aí o questionamento. E só uma informação interessante também é que em entrevista o Daniel Rezende, ele disse que a escolha do nome Augusto não foi aleatória, assim, é para homenagear a figura do palhaço mesmo, porque o tipo de palhaço aqui, que é mais famoso aqui no Brasil, é chamado de Augusto. Olha, interessante, não sabia disso. Que é geralmente esse palhaço que pinta o rosto e é acompanhado de outro palhaço, que é chamado de escada, ou tem um outro nome também. E esse outro palhaço é o que prepara a cena e ajuda o palhaço Augusto. Então, legal. Bacana. Ficou legal essa homenagem dentro do nome, né? Ótimo. Muito bom. E a gente vai fechando aqui então o nosso bate-papo sobre os filmes de palhaços, né? Comentamos It, A Coisa e Bingo, o Rei das Manhãs. Vambora? Pedir a conta? Simbora. E voltamos depois. Tá aí então o nosso Cinematório Café número 41 sobre Bingo, o Rei das Manhãs e It, A Coisa. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Deixe o seu comentário aí na página do programa. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Lá você também pode interagir conosco. E também temos nosso canal no YouTube, né? Além da nosso perfil no Spotify. Então, Raquel, o que mais você quer dizer aí para os nossos ouvintes, já que eu falei aí de música? Pois é, e já que ainda estamos imersos no universo lynchiano, vamos fechar este programa com uma música do Lynch, que se chama Crazy Clown Time. Olha que adequado. Palhaço maluco. A hora do palhaço maluco, olha que adequado. Então a gente não ia perder essa oportunidade, né? É uma música que tá num álbum dele, de mesmo nome.
E recomendo que vocês assistam, inclusive, o videoclipe. Isso, que tá aí nos hiperlinks. Então, é isso, pessoal. Grande beijo, até a próxima. Tchau. Um grande abraço, pessoal. Fiquem aí com o Lynch. Até mais. Tchau.